A parte da implantação, ela está desenvolvida em passos, né? Nós temos aí 8 passos que nós devemos fazer para que a implantação nossa seja a implantação que dê o resultado que a gente espera. Então, quais são os passos que a gente pode dar em relação à implantação? Então, eu tenho aqui, o primeiro passo é o planejamento. O que é o planejamento? Eu vou ter que, primeira coisa, identificar o contador da empresa, né? O SIMAC ele já tem uma estrutura que permite se cadastrar o contador. Por que a informação do contador é importante? Além de ser informação comercial, que você pode depois utilizar para poder verificar quantos clientes você tem com um determinado contador, qual é o perfil dos clientes do contador, para você poder gerar uma possibilidade de talvez pegar um determinado segmento, porque tem contadores que são segmentados. Então, a identificação do contador é muito importante, do ponto de vista da implantação e do ponto de vista logístico também, para o negócio nosso, para o negócio do canal. Sobre a questão de vincular o contador à empresa, tem uma aula falando sobre isso. Né? Então, você pode recorrer à aula, você vai ver como fazer isso, toda a estrutura que o SIMAC oferece. Mas uma coisa que tem que se ver, que já vê com o contador ou com o dono da empresa, é a questão do regime tributário. É a primeira coisa que tem que se olhar quando vai se planejar a implantação. Qual que é o regime tributário? Empresa do Simples Nacional ou normal? Se for uma MEI, microempresa individual, vai entrar na política do Simples Nacional. Por quê? Porque depois que a empresa sair de MEI, ela não vai sair para normal, vai sair para Simples Nacional. Então, você pode pensar que o regime tributário de uma MEI é Simples Nacional. Por isso que não tem MEI dentro da configuração do SIMAC. Né? Tem uma outra estrutura. Mas, olha, o Simples Nacional ou normal, que é o lucro presumido ou lucro real. Porque como o SIMAC ele não trabalha com a contabilidade regular, a questão de lucro presumido real ele entende como normal, as regras são a mesma. Né? Agora, uma situação importante dentro do planejamento é ver o perfil tributário. E o perfil tributário tem que ser analisado em 2 momentos. Um em relação ao imposto estadual. Então, as perguntas que produtos que esse cliente trabalha? Produto tributado? Geralmente, todo mundo trabalha com produto tributado. Ele trabalha com produto isento também? Trabalha com substituição? Trabalha com não tributados? Por que isso é importante? Porque quando vai se fazer o cadastro do produto, automaticamente, se você coloca todas as opções para o cliente, ele fica na dúvida. De repente, o cliente só trabalha com produto tributado. Ou o cliente trabalha com tributado com substituição. Então, você não dá outra opção para ele. Quanto menos opção tiver, menos erro vai ter, menos possibilidade de suporte. Bem, uma outra situação que tem que analisar é se o cliente está no Simples Nacional, então tem que ver, ele tem a alíquota de imposto que vai ser creditada? Ele trabalha com cliente que ele envia o crédito do imposto? Porque se ele trabalhar com cliente que ele envia o crédito do imposto, vai ter que fazer essa configuração. Se ele trabalha com regras de substituição tributária, tem que ver como é feito isso, como são feitos os pagamentos e assim por diante. Se é feita uma utilização de CFOP em operação específica, CSOSN. Se for normal, tem que fazer algumas perguntas. Será que ele tem, por exemplo, a alíquota interna do produto, tem algum benefício fiscal, como redução, como outros benefícios? Também, no caso de substituição, como é feito isso? Né? Ele é substituído ou é substituto? Quer dizer, ele paga a substituição simplesmente como produto já de substituição e revende. Então, isso tudo tem que analisar. É tudo feito uma análise. Né? A gente tem no EAD SIMAC, tem alguns documentos que foram liberados que ajudam nessa análise aí. Por exemplo, aqui tem um documento que é a tabela de NCM, para analisar os NCM, a tabela de ICMS para fora do estado, só para entender como funciona. Mas aqui também tem uma tabela de redução da base de cálculo, a questão de equivalência, né? Porque redução da base de cálculo, eu posso reduzir, por exemplo, de 12 para 4, eu posso reduzir de 17 para 7. Então, qual o fator que eu uso? Ou reduzir de 12 para 7. Então, essa tabela ela traz essas informações aqui. Então, está disponível. Tem a tabela de CFOP também, pode consultar, ver os CFOPs que são utilizados pela empresa, se tiver CFOP específico, tabela do SEST. Então, essas informações elas estão aqui. E dentro do próprio guia SIMAC, a gente tem informações dentro do guia que são importantes, né? Informações fiscais da nota. Né? Por exemplo, que automatismos o SIMAC ele utiliza? Falando aqui de entrada. O automatismo que ele utiliza, ele faz aqui essas equivalências de CFOP da entrada com CFOP de saída. Então, tem uma série de informações
que o sistema ele oferece, os manuais oferecem para você fazer a análise da empresa. Né? Se a empresa for no Simples Nacional, então que regras já tem no SIMAC em relação a isso? Aqui nós estamos falando de regras do SIMAC. O SIMAC tem muita automação em relação a isso. Né? A gente já tem um treinamento relacionado com esse assunto aí que você pode também rever várias vezes, além da documentação, que é o que é técnico do sistema. Depois, eu posso fazer no meu planejamento, eu vou fazer o planejamento do perfil tributário federal, quer dizer, relacionado com o PIS e o COFINS. Se for Simples Nacional, geralmente é padrão, mas também pode ter especificidade, porque depende, cada empresa tem uma especificidade, mesmo sendo do Simples. Então, essa análise ela tem que ser feita antes de implantar o sistema. Estou falando de planejamento. Tá? Outra fase do planejamento, verificar a série e numeração da NFE e NFCE, tá? Definir as operações que serão utilizadas, definir os usuários que serão cadastrados, definir a logística e a categorização dos produtos, que é família, marca, subgrupo e grupo, se for usar, porque geralmente empresa menor só usa família e marca, não trabalha muito com grupo e subgrupo. Depois, as formas de pagamento que serão utilizadas, porque se for uma forma de pagamento vinculada à TEF, for vinculada a cartão, tiver o controle de adquirente, então tudo isso tem que ser analisado no momento do planejamento. Se você não sabe a pergunta que você vai fazer, você não consegue saber a resposta necessária para colocar a informação dentro do sistema. Então, o primeiro passo é planejamento. Bem, fiz todo o planejamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou lançar o pedido. E aí, tudo isso que nós estamos falando aqui vai acontecer dentro do ambiente, da estrutura do Ciportal. Tá? Então, o que eu tenho aqui de importante em relação ao Ciportal quando eu faço o lançamento do pedido? Vou fazer o lançamento do pedido aqui no Ciportal, para a gente poder começar a analisar. Né? Então, aqui, o segundo passo é lançando o pedido. Então, vamos aqui, pedidos. Eu tenho o CNPJ da minha empresa, lembrando que quando eu lanço o CNPJ da empresa aqui, quando eu saio da UF aqui, ele faz uma busca para pegar os dados da empresa. Né? Tem hora que traz, tem hora que não vai trazer. Tá? Mas quando ele traz a informação, o que eu tenho que fazer aqui agora? Nesse momento aqui, eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com multi-empresa, eu vou ter que definir qual tipo de empresa, se ela é empresa master ou empresa vinculada. Porque se ela for empresa master, isso não é multi-empresa. Ok, tranquilo, não faço mais nada, porque esse caso aqui que é uma empresa master. Tanto sendo multi-empresa, como sendo toda empresa é empresa master. Né? Então, se só tem uma empresa, essa vai ser a master. Agora, se eu tenho várias empresas, a segunda empresa, a terceira, a quarta e a quinta é empresa vinculada. Se ela é vinculada, eu vou ter que dizer para qual CNPJ, para qual master essa empresa aqui vai ser vinculada. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar. Uma segunda coisa que eu tenho que observar aqui, que é importante, é olhar a tributação, definir a tributação da empresa. Um pouco dessas informações, elas vêm quando a gente faz a busca dessas informações dentro do site da Cefaz. Só que essas informações podem ser confiáveis ou não. Né? Então, é bom dar uma confirmada com o cliente. E também a questão de segmento. Né? Então, procurar segmentar. Né? Se você está lançando aqui uma empresa de eletrônico, tem que colocar empresa de informática, uma ferragista. Então, eu tenho que dizer que segmento é essa empresa. Tá? Até para poder a gente ter o controle, ter a visão geral do sistema, para ver onde é que a gente tem mais força, né, de ação, e aí é bom que todo mundo contribua para isso. Né? E depois eu vou fazer o lançamento do módulo. Lembrando que todo o sistema, fiz o lançamento aqui. Né? No caso do CIMAC, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o lançamento da licença do 901, porque toda empresa vai ter o 901. Então, quando eu faço o lançamento do módulo 901, o sistema, já está lançado aqui, o sistema automaticamente, que é o CIMAC WebFit, ele gera para mim um terminal padrão, quando eu mando salvar, quando eu mando finalizar o pedido. Tá? Então, isso que eu tenho que fazer essa avaliação aqui. Se eu mandar finalizar o pedido aqui, eu fiz só um 902 aqui, acabei de fazer toda a estrutura, vi que está tudo correto, né? Seguindo as instruções, vou finalizar aqui o meu pedido. Pronto, finalizei o pedido. Aí já fiz o lançamento. Lembrando que é isso. Conferir os dados que veio, nome, endereço, alguns dados se não estiver correto, o sistema vai fazer a crítica dele, porque é obrigado a ter. Então, isso é um outro passo importante. Tá, o terceiro passo é analisar
os cadastros básicos. Eu tenho 3 opções em relação ao cadastro básico dentro do sistema. Uma opção é utilizar o cadastro padrão. A outra opção é clonar de um CNPJ do canal. E a outra opção é cadastrar manualmente no Ciportal. Como é que funciona essas opções aqui? Eu tenho aqui um recurso dentro do CIMAC. Vou agora que meu cliente está cadastrado, então vou buscar agora o cliente, buscar o CNPJ dele. Então, agora, estou com o cliente cadastrado aqui, vou em cadastro, eu tenho as opções aqui que eu estou falando. Uma opção que eu tenho é essa. Fiz o cadastramento do cliente. Primeira vez, é um cliente novo. O que eu posso fazer? Eu posso usar os cadastros básicos do CIMAC. De repente, a empresa do cliente ela vai utilizar, consumir apenas os cadastros básicos do CIMAC. Que cadastro básico o CIMAC tem? Ele tem família, ele cadastra geral, marca, ele cadastra geral, operação, ele cadastra 3 operações, NFE dentro, NFC direto, NFE entrada, né, que geralmente é o que os clientes usam, e aí eu tenho as opções aqui também dos perfis tributários, que perfil tributário que esse cliente vai utilizar. E aí ele vai cadastrar a forma de pagamento em dinheiro e vai cadastrar o cliente consumidor final. O cliente consumidor final ele tem um detalhe, é o cliente que o CPF dele é 999990000. Esse é consumidor final, já está dentro do sistema, é o consumidor padrão. Se digitar esse, vai ser o consumidor final. Então, você pode fazer essa estrutura. Eu vou pegar aqui, ó, família, marca, vou dizer as 3 operações. Vou dizer que eu quero esses 2 perfis tributários aqui só, instituição. Vou dizer forma de pagamento em dinheiro, eu quero que cadastre isso aqui. Faça esse cadastro para mim dos dados básicos da empresa. Ó. Pronto. O que ele vai fazer? Ele fez o cadastramento dos dados básicos da empresa, dizendo que eu quero utilizar o cadastro padrão. Então, essa é uma opção que eu tenho. Eu vou ver o 4º passo com vocês, depois a gente vai voltar nesse terceiro para usar o outro recurso que é clonar o CNPJ. É só para você poder ver como esses dados ficaram dentro do CIMAC. Agora, para ver como os dados ficaram, a gente vai ter que ir no 4º passo aqui, depois voltar no terceiro. O 4º passo é cadastrar o primeiro usuário. Né? O primeiro usuário é sempre cadastrado no Ciportal. Por que é cadastrado no Ciportal? Porque o Ciportal ele cadastra livre, ele não tem limitação. Então, aqui eu cadastro as atribuições, eu libero as operações, eu vinculo a perfis. Porque o que acontece? Cadastrei o primeiro usuário. Pela hierarquia do CIMAC, do momento que eu cadastro o primeiro usuário, esse primeiro usuário consegue cadastrar os outros, vai ficar tudo debaixo do guarda-chuva dele. Então, a hierarquia do CIMAC diz que um usuário só pode distribuir um atributo que ele tem. Então, se, por exemplo, eu cadastrei o primeiro usuário, falei para ele, esse primeiro usuário pode cadastrar produto, beleza. Todos os usuários que ele for cadastrar, se ele quiser, ele pode permitir cadastrar produto. Agora, se eu falar, esse primeiro usuário ele não pode cadastrar pessoas, automaticamente ele não vai conseguir liberar cadastro de pessoas para ninguém. Então, essa é a ideia. E o cadastro primeiro usuário, como é que funciona? Estou aqui em cadastros, vou aqui ao primeiro usuário. Usuários web. Aí eu vou incluir um usuário aqui. Como esse usuário ele já existe, automaticamente ele buscou esse usuário, porque esse usuário aqui, se o usuário já é usuário de outras empresas, ele simplesmente vai pegar e atribuir mais uma empresa para aquele usuário. Quando ele não é um usuário já do sistema, ele vai cadastrar um usuário novo. Aí, quando ele cadastra um usuário novo, ele cria um processo de senha, mudança de senha. Você vai ter que trabalhar com esse processo para o usuário criar a senha dele. Aí tem que ver a aula sobre cadastro de usuário. Tá? E aqui eu posso colocar minhas opções. Se eu quiser aqui já colocar a comissão, colocar limite de desconto. Como esse é com um usuário que já existe, eu não vou mexer com senha. E aqui eu posso dizer o que eu vou liberar para esse usuário. Tá? No princípio, não tem nada liberado. Mas aí eu vou dizer assim, esse usuário aqui, o perfil dele vai ser caixa. Se eu disser que o perfil é caixa, automaticamente já libera para mim, para o caixa, algumas informações, alguns recursos. O caixa já está aqui, ó, produto visualizar, pessoa visualiza. Então, dentro desse perfil tem coisas que eu já tenho liberado. Então, é uma opção que eu tenho disponível aqui. Se você for aqui para entender melhor a questão de perfil, no guia do CIMAC, no guia técnico, tem aqui, então, as informações dos perfis, né, para entender o que é liberado para cada perfil.
Então, tem um mapeamento aqui, os perfis do usuário, as regras, e tem aqui os perfis, né? Então, o perfil caixa, o que libera? O perfil caixa libera para visualizar a pessoa, para chamar a pessoa para o CPF CNPJ, visualiza produtos, né? E o que mais o perfil caixa faz? Então, tem aqui o que o perfil caixa, o que o perfil gerente faz. Então, está tudo dentro da documentação aqui. Então, eu posso até dizer aqui, eu vou marcar tudo desse cliente aqui, desse usuário, né, que é o meu primeiro usuário, vai ser todos os perfis. E aí, o que tiver fora do perfil, você vai colocar para ele aqui. Eu posso dizer que, além do que já está marcado, eu vou dizer que ele cadastra, altera. No financeiro, eu posso dizer que ele faz mais alguma coisa no financeiro, na questão gerencial, na questão de relatório, eu vou dizer que ele visualiza o nível executivo. Então, eu posso acrescentar mais coisas, não posso retirar coisas. Então, se você analisou um perfil de cliente e viu que tem coisa que tem que tirar, então não aplica o perfil, faz manualmente as informações dele. Aí eu tenho aqui as operações, e aqui já tem a primeira situação. Lembra que a gente cadastrou 3 operações lá no processo de cadastro básico que a gente fez? Né? São as operações do cadastro. Elas estão aqui, estão cadastradas automaticamente. Eu vou só liberar para o usuário aqui. Depois eu vou salvar os dados desse usuário aqui. Um bloqueio em relação ao usuário aqui. Então, eu tenho essa primeira informação aqui do cadastro inicial do usuário. Aqui, inclusive, se for um usuário com senha novo, ele já dá até a senha que o usuário vai ter que aplicar lá quando ele faz a primeira entrada lá, né, como usuário. Salvou o usuário. Ok, então o usuário está salvo aqui. Tá, por que pulou um passo lá do passo 3 para o passo 4? É para mostrar uma coisa. Depois que a gente fez aqui a migração dos dados básicos, né? Então, a questão é, esses dados básicos vieram mesmo para a minha empresa, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Eu cadastrei o usuário, quando eu cadastrei o primeiro usuário, aí liberou tudo para ele. Você percebeu que o primeiro usuário que foi cadastrado, ele é um usuário que ele foi dado muito acesso para ele. Né? Então, o primeiro usuário foi dado muito acesso para ele. Coloquei que o usuário aqui é gerente, é vendedor, é caixa, porque na realidade o que você vai ter que avaliar nesse usuário é ver o perfil, é ver a empresa, né? Porque o primeiro usuário geralmente é o dono da empresa. Então, a partir daí, ele vai poder liberar outras informações. Por exemplo, esse usuário aqui, ele pode liberar para excluir? Não, ele não pode porque não está liberado para ele. Então, seguindo aquele princípio da hierarquia, ele só pode liberar aquilo que está liberado para ele. Então, aqui, para excluir, ele não vai poder fazer a liberação para excluir, não está liberado para ele. Então, pode ver relatório nível executivo? Não, porque não está liberado para ele, a não ser que eu marque para fazer a liberação. E aí você vai perceber que o usuário aqui, veio várias informações para ele. Aquelas informações que a gente cadastrou, como básico, a gente cadastrou consumidor, tanto o CPF 999 como 000, ok? Já veio para cá. No caso de família, trouxe a família geral, foi a que marcou lá. No caso de forma de pagamento, trouxe a forma de pagamento dinheiro, que é a primeira forma. Então, isso é o básico, né? Eu fiz a utilização dos dados básicos para fazer meu cadastramento inicial. Eu utilizei aqui, no passo 3, eu usei aqui, utilizei cadastro padrão. Agora eu posso fazer uma outra coisa aqui. Eu cadastrei o usuário para a gente poder analisar como isso funciona, né? Aí eu posso clonar de um CNPJ do canal. Então, pode ser que você tenha uma empresa que você já fez tudo bonitinho com ela, é a empresa padrão. Não, eu tenho uma empresa aqui, uma Autopeças, que é a Autopeça padrão. É uma empresa que eu gosto de usar as configurações dela para me cadastrar as novas. O que você pode clonar? Pode clonar as operações, o perfil tributário, a família, marca, forma de pagamento e taxa de adquirentes. Tá? É lógico que depois tem que pegar a taxa de adquirente e vincular a forma, né? Que cria uma nova forma, então tem que tomar esse cuidado aí. Mas como é que funciona na prática? Eu vou aqui no CIMAC e falo assim, eu tenho então uma empresa que eu gosto de trabalhar sempre com ela. Eu posso aqui, clonar cadastro web. O que eu vou ter que fazer? Primeiro tem que ser um CNPJ do meu canal. Né? Então, eu vou pegar aqui um CNPJ. Eu quero clonar dessa empresa. O que eu quero clonar dessa empresa aqui? Eu quero clonar operação, perfil tributário, família, marca, forma de pagamento, taxa adquirente. E aí eu vou mandar rodar o processo.
Ele vai fazer aqui, ele vai estar pegando tudo que eu tenho lá dessa empresa minha padrão, dessa empresa que é a empresa que eu já gastei um tempão configurando ela, e vai trazer os dados para dentro dessa empresa aqui, olha. Tá? Então, se você vier agora aqui em família, você vai perceber que além da família geral, eu tenho esse monte de família aqui. Tá? Se você vier aqui em marca, você vai perceber que além da marca geral, eu tenho essas outras marcas aqui. Tá? Se eu vier aqui em formas de pagamento, além de dinheiro, eu tenho mais essas formas aqui. Da onde é que eu trouxe isso? Eu trouxe isso da empresa que eu fiz o clone dela. E aí, como eu clonei os dados, se eu vier aqui agora em operações, por exemplo, ela trouxe as operações para mim. Tá? As operações daquela empresa. Então, eu posso fazer o clone, essas duas opções que eu tenho. Tá? E a outra opção é cadastrar manualmente. Né? Empresa nova ali, eu estou cadastrando, estou tentando entender como é que funciona, então faço o cadastro manual, vai dar certo também. Tá? Então, tem essas opções aí. Então, a gente viu aí o terceiro e o quarto passo. Agora, vamos para o quinto passo. Nós estamos olhando os passos aí para poder fazer a nossa implantação. O próximo passo é ajustar o cadastro da empresa. O que eu tenho que ajustar no cadastro da empresa quando eu faço agora nesse passo? Então, eu tenho que aqui analisar os dados cadastrais, vincular ela a um contador, configurar atributos, cadastrar o certificado e outras configurações. É o que eu vou ter que fazer agora. Então, eu vou aqui na empresa. A empresa está aqui. Tá? Tem algumas informações, o site para mim colocar, quero colocar um outro telefone, aí eu venho na configuração aqui, vou conferir se a tributação está ok mesmo, vou fazer alguma, se tiver TEF eu configuro TEF, vou lançar o custo fixo aqui se tiver, né? Custo fixo, toda aquela preparação que eu fiz, lançar atributos da empresa, vou lançar aqui o certificado, o ID CSC, o certificado vou enviar, e alguma outra informação que eu tiver que lançar aqui. Então, é nesse momento agora que é o quinto passo, né? Vou fazer os ajustes do cadastro da empresa. Depois que eu ajustei o cadastro da empresa, qual que é o sexto passo que eu tenho que fazer? O sexto passo que eu tenho que fazer, vamos olhar aqui, ó, é fazer a configuração dos terminais. Em relação a terminais, tem algumas coisas que a gente tem que entender. Né? Na estrutura do CIMAC, se a gente perceber aqui, olha, no manual, a estrutura do sistema, eu vou perceber o seguinte, eu tenho aqui alguns frentes de caixa. Então, eu tenho PDV Web, PDV Mobile, PDV Smart, PDV Windows, ok? Cada um tem uma identificação. Quando eu lanço cada um desses frente de caixa aqui, ele gera um terminal para mim. Se eu lançar, por exemplo, PDV Web, eu vou ter um PDV Web só. Beleza, vou lançar. Né? Quer dizer, vou fazer venda apenas de um terminal ao mesmo tempo. Não, eu quero lançar 5 terminais simultaneamente. Não, aí eu vou ter que lançar 5 PDV Web. Agora eu tenho lá, vou usar um PDV Mobile, vou usar um PDV Smart, né? Um GPOS 700, por exemplo. Vou usar um PDV Windows. Posso usar, híbrido, posso usar o que eu quiser. Posso ter uma configuração que eu tenho PDV Web, tenho Mobile, a pessoa faz venda fora também, e tem uma maquininha lá de cartão também Smart, vendo por ela, posso ter tudo isso. Então, cada vez que eu lanço ele vai criar um terminal para mim. É assim que funciona. E aí eu vou ter que vir configurar os terminais. Só tem 2 terminais que eu configuro. Só configuro o terminal web e o terminal app PDV Windows. Agora, o que é o terminal web? O terminal web não é esse aqui, ó. PDV web é uma coisa. Terminal web, ele só existe uma vez na licença. Se eu pegar aqui, olha, terminais. Toda licença tem um terminal web. Essa licença aqui eu só tenho um terminal web. Eu não lancei nenhum frente de caixa. Depois eu vou mostrar outra licença que tem vários terminais, mas essa só tem um. Então, o que está dentro desse terminal web aqui? Então, dentro desse terminal web aqui, ele é o padrão, toda empresa tem ele. Para que serve? Ele é o terminal que configura o gerenciador de envio. É feito aqui. A configuração de gerenciador de envio é feita nesse terminal web. Então, aqui o que eu vou fazer? Para que serve o gerenciador de envio? Enviar os documentos, ok? Então, o gerenciador de envio, ele trabalha com uma série única para NFE, uma série única para NFCE. E a numeração dele também é sequente. Então, nesse momento aqui, que você vai cadastrar as séries da NFCE, a série da NFE, que será enviada pelo gerenciador de envio. Então, aqui nesse local que você cadastra.
Aqui, configurações certificadas. Ah, deu uma configuração, deu um problema, eu falei que o suporte mandou mudar SSL type. Então, é feito aqui. Né? Já tem um padrão que funciona em todo lugar. Pode ser que tenha uma alteração em função de máquina, Windows e assim por diante. Aqui tem uma outra configuração, que é para configurar o DANF, o tamanho da bobina, margem direita, margem esquerda. Tem outra configuração, que é para configurar os spool. A empresa trabalha com spool de impressão. Então, a configuração é feita aqui. Ou, na emissão de etiqueta, tem um spool de etiquetas. Então, a configuração também é feita aqui. Então, nesse local aqui, no web é que eu faço essa configuração. Tá? Pode ser que se eu tenho outras licenças disponíveis, vou pegar uma empresa aqui que eu tenho outras licenças disponíveis. Aí, se eu tenho outras licenças disponíveis, a única licença que eu vou ter que fazer configuração está relacionado com a licença. Olha, aqui eu tenho licença, tem a web, todas as empresas têm. Mas aqui eu tenho, por exemplo, a PP Windows, que é a licença para utilizar o CPDV Windows. Aqui, a PP CPDV, licença para utilizar o dispositivo móvel. Se for um Smart, é a PP CPDV underline TEF. E eu tenho aqui o Web Frente, que é para usar o frente de caixa web. Então, na PP Windows, eu vou configurar. Olha, vou configurar aqui, para cada terminal Windows, você tem uma configuração. Então, você tem o TEF que vai utilizar, você tem a NFCE, por exemplo. Qual a série e a numeração da NFCE que vai ser enviada localmente? É aqui, cadastra. Aqui eu tenho outras opções também, por exemplo, configuração para o ESC-POS da NFCE, eu tenho a questão de mostrar preview, eu tenho outras opções aqui. Né? Então, isso eu vou configurar no terminal. São os dois terminais que eu tenho configuração. Se você for nos outros terminais, você vai perceber que, no caso do terminal PDV, aqui eu posso fazer um reset, posso reiniciar o terminal. Quando perdi o celular, perdi o dispositivo móvel, eu tenho 3 licenças, e uma licença parou, quero um terminal novo. Ou compro a licença nova ou reinicia. Reinicia, você zera a licença e ele vai fazer o registro automaticamente. Uma outra situação, o Web Frente. O Web Frente, você vai perceber que eu não tenho configuração nenhuma, porque não tem nenhuma configuração para ser feito nele. É tudo feito automaticamente pelo sistema. Então, o que realmente tem que configurar, a não ser o reset, é o PDV Windows. Então, esse é o 6º passo. E aí eu tenho a conclusão do processo, que é o 7º e o 8º passo. Qual que é o 7º passo? O 7º passo, eu posso ou importar ou migrar os dados. E aí, você vai ter que assistir às aulas de importação, de migração, para ver o que quer, né? Porque a importação é feita através de arquivo CSV. E aí tem os tipos de informações que podem ser importadas. Né? Que dados que eu quero importar? E aí tem que olhar, aqui, por exemplo, tem algumas informações no manual da importação dos dados, essa migração dos dados usando arquivo. Então, o que eu posso importar para dentro do CIMAC? Eu posso importar pessoa, posso importar... Aí, pessoa vem tudo, né? Endereço, contato, posso importar produto, posso fazer importação aqui de contas, informações a pagar, informações a receber. Essa é a importação. Do CIMAC, eu posso fazer migração. A migração também eu vou migrar esses mesmos dados, são os dados que eu posso migrar para o CIMAC. Mas você percebe que aqui eu já estou numa fase que eu não estou ensinando, não vou ensinar o cliente a fazer o lançamento agora, vou importar os dados. Eu estou com tudo cadastrado, inclusive os dados básicos já estão cadastrados, porque você não vai importar algumas informações do CIMAC. Aí tem que assistir a aula para ver o que pode ser importado. Uma outra, depois que eu fiz a importação dos dados, ou a migração, que importação é quando eu importo do arquivo CSV, migração que eu migro do CIMAC desktop. Terminei essa situação, agora eu vou para o 8º passo, que é o treinamento. Eu vou fazer o treinamento dos usuários. Aí o treinamento tem duas situações. No guia técnico existe um roteiro, existe uma sugestão que pode ser aplicada. Então você pode utilizar para o treinamento a sugestão do guia técnico, ou pode utilizar a estrutura da sua empresa, que sua empresa define que é para ser feito. Né? Aqui, por exemplo, no guia técnico, ela começa com cadastro, assinar os cadastros, depois entrada de mercadoria, gestão de preço, gestão de estoque,
venda, contabilidade, aí você vai para a parte gerencial, se for Prime, e a pessoa for usar o financeiro nesse primeiro momento, né? Então, aí tem funcionalidades adicionais, a utilização da PP Simac Gestão, e a última coisa, ou intercalado, que pode fazer no treinamento, é utilizar a ajuda do sistema. Então, o sistema, ele tem a ajuda, todos os módulos do sistema têm uma previsão de uma ajuda. Né? Se você pegar aqui, cadastro de produtos, você perceber aqui, cadastro de produto, a gente vai ter uma ajuda nele. Está aqui a ajuda. Então, quando eu clico em ajuda, ele me dá informações a respeito do cadastro de produto. Traz uma série de informações aqui, com as imagens, para que serve cada campo, para que serve cada recurso. Todos os recursos estão aqui. Né? Não importa se a licença é Prime ou Fit, os recursos estão aqui. Se uma pessoa perguntar, mas esse recurso não está disponível, você tem que saber responder. Olha, não está disponível porque você não tem a licença. Né? Aí só adquirir a licença, se for utilizar. Então, tem todas as informações aqui, né? Bem elaborado, com detalhes, né? Ajuda muito na parte da implantação. Ou pode usar o roteiro que a sua empresa definir, o roteiro que o canal criar, é livre. Então, a gente tem aqui essa situação. A gente espera que com essas informações, com esses 8 passos, a gente consiga, a partir do primeiro passo, que é o planejamento, até o último passo, que é o treinamento, a gente vai ter, então, a possibilidade de configurar e de fazer com que o usuário ele utilize o Simac Web. Então, a ideia dessa nossa apresentação foi mostrar, né, esse modelo, esses passos que devem ser utilizados.